Missão difícil. Vamos lá. Graças a Deus. Quero dizer que eu também amo muito vocês, que é muito bom estar aqui. E principalmente podendo falar um pouquinho mais do nosso Senhor, né? Como é bom a gente poder exaltar, engrandecer, adorar o Senhor. Como é bom a gente poder levar a palavra dele aonde a gente vai. Estou muito honrada de estar aqui. Quando o Marcos falou para mim, você prega? Eu falei, prego. Amém. Porque é uma responsabilidade muito grande, a gente sabe disso, né? O quanto é a responsabilidade da gente levar a palavra do Senhor. Porque falar é fácil, mas a gente precisa viver aquilo que a gente está falando, né? Então, essa responsabilidade é muito grande e que o Senhor nos permita a cada dia, a cada um de nós, poder viver realmente aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos lá, então. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. A gente vai andar um pouquinho pela Bíblia hoje. Então, deixa a sua Bíblia bem aí na sua mão. E a gente vai ler um pouquinho dela hoje. Então, 2 Timóteo, lá no capítulo 1. Quando o Marcos falou para mim, você leva a palavra na quinta? Eu falei, levo. Aí eu falei, ai Senhor, o que eu vou pregar? E na hora veio o tema. Foi muito, muito nítido assim no meu coração. Em quem temos crido? E eu não sabia nem sobre o que eu ia falar, eu não sabia como seria, mas o tema já estava no meu coração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje um pouquinho, sobre em quem nós temos crido. Automaticamente a gente já pensa o quê? Em quem você tem crido? Pode responder. Jesus. É óbvia a nossa resposta, né? É muito rápido, muito óbvio, muito lógico. Eu tenho crido em Jesus. Mas realmente nós temos crido em Jesus? Realmente nós confiamos no Senhor Jesus? E é um pouquinho disso que a gente vai ler aqui, tá? Vamos lá então. 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. Eu tenho a certeza de que é a mesma fé em que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Jesus Cristo, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Amém?
Nós vamos parar um pouquinho aqui e depois nós continuamos. Bom, então, imagina Timóteo recebendo essa carta do apóstolo Paulo, né? Eu fiquei imaginando como seria receber uma carta assim, dizendo: continua firme, eu me alegro em você, eu oro por você dia e noite. Recebendo de quem? De Paulo, essa carta, né? E lá no 5, ele diz assim: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lóide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. A fé que foi passada, né, de geração em geração, da avó para a mãe, da mãe para ele. Essa é a fé sincera, a fé inabalável. Como está a nossa fé hoje? É uma fé sincera? É uma fé que nós falamos assim: Senhor, realmente eu confio, eu creio que isso que eu estou esperando vai acontecer. Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer. E aí eu fico esperando, e aí não acontece. E a minha fé vai para onde? O que acontece com a minha fé nesse momento? E aí o Senhor olha e fala assim: não, mas o que eu quero para você não é isso que você está esperando. Porque nós sabemos que a vontade do Senhor, ela é o quê? Ela é soberana. Então a nossa fé, ela tem que continuar firme e inabalável no Senhor, mesmo quando a nossa vontade não é a vontade do Senhor. Mesmo quando o que nós queremos para nós, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida, para o nosso amigo, para a nossa igreja, mesmo que quando isso que nós queremos não é a vontade do Senhor, nós temos que continuar firmes, com a fé sincera e inabalável, crendo: Senhor, amém, é a tua vontade. E se é a vontade do Senhor a nossa vontade também, nós temos que saber esperar o tempo. Quantas vezes nós pedimos, nós falamos: Senhor, eu quero, Senhor, faz, mas ainda não é o tempo. E nós fazemos o quê? Desanimamos. A nossa fé não está firme e não está inabalável. E aí, será que realmente nós temos crido no Senhor? Quando a nossa fé não está firme, quando a nossa fé, ela não é inabalável, infelizmente, nós não estamos crendo o suficiente no Senhor. Queria que você abrisse lá em Hebreus 11, 1. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Que é um versículo bem conhecido, né? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Que nesse momento você possa pensar naquilo que você está esperando, naquilo que você não consegue enxergar, mas que você possa dizer: Senhor, eu continuo crendo em Ti, Senhor. Senhor, eu continuo tendo a fé, Senhor. Eu continuo tendo essa fé e crendo, Pai, que o Senhor vai fazer. Isso é a fé inabalável. Amém? Salmo 125 diz o quê? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, mas permanecem o quê? Firmes. Que você se mantenha firme. Que você se mantenha como um monte que não se abala, mas que permanece firme, crendo que o Senhor vai fazer. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lóide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Você que é pai, você que é mãe, você que um dia será pai, será mãe, não esqueça que a sua fé, ela tem que ser passada.
Passe aquilo que você aprendeu, aquilo que você viveu. Conte os seus testemunhos, que os seus filhos possam querer viver assim como você vive. E que um dia possam olhar e falar assim: sabe a fé da Rita? É a mesma fé da mãe dela, que é a mesma fé da avó. Que você possa viver e crer e olhar e ver que aquilo que você acreditou um dia, você pode passar. E o seu filho, a sua geração está vivendo isso. Creia nisso em nome de Jesus, amém? Aqueles que realmente creem no Senhor são aqueles que têm a fé inabalável, amém? Glória a Deus. Versículo 7, lá de 2 Timóteo também, diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Quem aqui está com medo? Ninguém? Glória a Deus, graças a Deus. Ninguém precisa se expor. Mas quantas vezes a gente se sente com tanto medo que a gente não sabe nem o que fazer. Nem para onde olhar, nem por onde começar. Vontade de ficar o dia inteiro deitado numa cama. É melhor eu não pôr o pé para fora, porque do jeito que está vai ficar pior a situação. Não é assim? Muitas vezes nós vivemos. Mas o Espírito que o Senhor nos deu não nos torna medrosos. O Espírito de Deus não te torna medroso. Quem aqui tem o Espírito do Senhor? Levanta a sua mão. Declara assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu não tenho medo. Eu vou viver em fé. Aleluia! Lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 15, diz assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Esse é o Espírito que está em nós, o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos fortalece, aquele que nos ajuda em todos os momentos. O Espírito do Senhor está sobre você. Não ande com medo, não ande com vergonha, com temor, mas creia, o Espírito do Senhor está sobre você. Aleluia! Glória a Deus! E quando nós não temos medo, quando nós vivemos realmente crendo, nós podemos dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Porque esse Deus que nós temos crido, Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente além de tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Esse medo que está aí no seu coração, Ele é fiel e poderoso para tirar. Dê espaço para o Espírito de Deus agir no seu coração. Quantas vezes nós passamos por tantas dificuldades, tantos problemas, tantas tribulações, a gente olha e pensa o quê? Senhor, deu. Acabou, não dá mais, não consigo mais, desisto. Desistir é de Deus? Não. Desistir não é opção para você essa noite. A opção para você essa noite é continuar firme, crendo, inabalável, sabendo em quem você tem crido, naquele que não te dá espírito de medo. Amém? E continuando lá no versículo 7 mesmo, deixa eu só voltar aqui que eu fechei tudo. Voltando lá no versículo 7, então ele diz: pois o Espírito de Deus não nos deu, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. O Espírito de Deus te enche de poder
Ele te enche de amor. Receba o poder, receba o amor do Senhor nessa noite. O Espírito do Senhor te fortalece. O Espírito do Senhor te faz poderoso para vencer. Nós não somos, nós não podemos, mas o Espírito do Senhor nos faz e faz com que nós possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Aleluia! Graças a Deus, o Senhor te enche de poder, Ele te enche de autoridade, Ele te enche de ousadia. E não é para você sair pisando nos outros, mas é para você sair dizendo, porque eu tenho o Senhor, eu posso fazer. Porque eu tenho o Senhor, eu consigo. Porque eu tenho o Senhor, eu suporto essa aflição. Paulo estava na prisão. Alguém aqui imagina como é ficar numa prisão? Alguém aqui já ficou? Eu nunca fiquei. Mas eu imagino você numa prisão. Paulo já tinha apanhado, Paulo já tinha sofrido, e ele estava lá, animando Timóteo, dizendo assim, o Espírito do Senhor te enche de poder. O Espírito do Senhor te faz corajoso. Mesmo eu estando aqui, o Espírito do Senhor me faz corajoso. Mesmo na sua aflição, mesmo na sua luta, o Espírito do Senhor te faz forte, corajoso. Amém? Assim como o Senhor disse a Josué, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Hoje Ele diz isso a você, seja forte, seja corajoso, porque o meu Espírito está em você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Obrigada, Senhor. O Espírito nos enche de poder e de amor e nos transforma prudentes. Prudência é uma palavra difícil, né? Difícil de viver, na verdade. Como é difícil ser prudente, né? A gente tem a mania o quê? Vou falar de mim, não é a gente, eu. Eu tenho a mania de já sair falando e fazendo e vamos, e a prudência está onde? Alguém falou e eu já respondi, eu já fui, eu já fiz. E a prudência está onde? A palavra do Senhor nos manda ser prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. O que quer dizer isso? Nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos nos proteger. Nós precisamos guardar muitas coisas às vezes. Alguém já viu uma serpente? Já? Dá medo, né? Só que muitas vezes ela está ali e ela ataca de primeira? Não. Você pode passar. Se ela está do seu lado, você vai passar. Ela vai atacar se ela se sentir ameaçada. Mas senão ela vai ficar ali. Como que fala? Com bote, né? Em sentido de bote, sei lá como que fala. Mas ela vai estar ali pronta. Mas ela não vai atacar. E quantas vezes nós queremos atacar? Quantas vezes nós não somos simples como pombas? Quantas vezes nós nos achamos tão bons, mas tão bons, que eu preciso enfrentar essa pessoa e eu preciso falar tudo o que eu penso e ela tem que ouvir. E a simplicidade está onde? Sabe quando você é simples? Quando você tem o amor dentro de você. E nós acabamos de ler que através do Espírito de Deus, nós temos amor. E quando nós temos amor, nós somos simples. Que nós possamos viver essa simplicidade. Que nós possamos viver a simplicidade, estando sempre alerta. Sempre alerta. Porque não é tudo que nos falam que nós vamos aceitar. Não é tudo que mostram que... Não, eu estou alerta, mas eu sou simples. Eu não vou sair combatendo de todos os lados no primeiro momento. Que nós possamos realmente ser prudentes ao falar. Que nós possamos realmente pensar antes de falar. Ouvir a voz de Cristo, sabendo que o Espírito de Deus está em nós. E o Espírito de Deus nos dá poder, autoridade para vencermos todas as coisas. É através do Espírito de Deus. Amém?
Eu queria que você abrisse lá em Provérbios, no capítulo 12. Provérbios capítulo 12, a partir do versículo 16. Que nós possamos aprender um pouquinho em Provérbios hoje. Diz assim: quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Difícil, hein? Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Que as suas palavras possam curar pessoas, que as suas palavras possam abençoar, que as suas palavras entrem com o amor do Senhor, não como uma espada ferindo. 20. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém, os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. Seja prudente ao falar, seja prudente ao pensar, porque muitas vezes nós não somos prudentes ao pensar. Que sejamos prudentes ao pensar, que sejamos prudentes ao falar, que possamos entender que o Espírito de Deus, deixa eu abrir aqui de novo, o Espírito de Deus nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes, amém? No 8 diz assim: portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Não se envergonhe de testemunhar aquilo que o Senhor fez na sua vida, na sua casa. Não se envergonhe. Não tenha vergonha. Porque quando nós nos envergonhamos, nós não estamos crendo no Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que o Senhor fez. Eu sei o que Ele pode fazer na sua vida, na sua casa. Saia, fale, pregue, mostre o que o Senhor pode fazer pelo que Ele fez através da sua vida. A nossa vida é um testemunho. Foi o que eu disse aqui no começo. Falar, pregar é fácil. Mas será que viver é fácil? E é só através das nossas vidas que nós vamos dar esse testemunho. Que as pessoas possam olhar e dizer, realmente, ele é transformado, ela é transformada. Realmente o Espírito de Deus está sobre essa pessoa, sobre essa vida. Essa pessoa é diferente. Ela não sai falando qualquer coisa, ela age com amor, ela age com simplicidade, ela é pronta a ajudar. Que realmente nós possamos viver assim, não nos envergonhando daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Eu vou ler aqui, Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Não se envergonhe de Deus. O seu testemunho, ele serve para salvar. O seu testemunho, ele serve para edificar. Mas se nós vivermos uma vida só de reclamação, só de murmuração, nós vamos salvar alguém?
Não. Se nós vivermos uma vida, poxa vida, mais um dia, ai, eu não aguento mais esse trabalho. Estou ali do lado do meu amigo do trabalho, reclamando do meu trabalho. Aí eu chego lá em casa, eu estou reclamando da minha casa. Eu chego na igreja, eu estou reclamando da igreja. Que testemunho nós estamos dando? Mas que nós possamos ser simples ao falar. Que nós possamos testemunhar o amor de Deus. Que nós possamos viver esse amor. Muitas vezes está doendo, está difícil. Mas nós estamos ali do lado de uma pessoa que está pior do que a gente, falando assim, olha, eu sei que o Senhor vai te abençoar. Eu sei que o Senhor vai te ajudar. Você está precisando de uma oração? Quer que eu ore por você? Quer que eu te ajude nesse momento? O que eu posso fazer para te ajudar? E você está lá por dentro esbagaçado. Mas você sabe em quem você tem crido. E que Ele vai fazer infinitamente além do que você tem pedido ou esperado. Amém? Aleluia. E para nós terminarmos, lá no versículo 12, diz assim: é por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Aleluia. Que você possa todos os dias levantar e dizer assim: Senhor, tá difícil, mas eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive. Que você possa declarar essa verdade na sua vida, na sua casa. Eu sei em quem tenho crido. E que quando te perguntarem, você sabe em quem você tem crido? Você possa realmente dizer: eu creio no meu Senhor Jesus. E Ele é fiel. E Ele vai fazer. E Ele vai cumprir. Porque a vontade dEle é soberana. É boa. É perfeita. E é agradável. Amém? Aleluia. Eu queria que vocês abrissem no Salmo 121. Nós vamos juntos declarar esse salmo. Amém? Vou pedir para você ficar em pé. Salmo 121. Pode pôr aqui para a gente ler junto? Para que a gente possa... Isso. Assim a gente pode ler todos juntos na mesma versão ali. Vamos ler firmes. Amém? Gostaria que você lesse esse salmo crendo. Em quem você tem crido? Em quem você tem crido? Em quem você tem crido? Amém. Então vamos declarar o Salmo 121. Amém? Vamos lá. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Aleluia! O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Amém. Aleluia. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, porque nós sabemos em quem nós temos crido, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída.
porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é fiel, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que está conosco, o Senhor é aquele que diz: seja forte e corajoso.